intolerância racial e várias outras coisas. Bom, vamos tentar entender o que aconteceu, por que causou tanto alvoroço, e aí já começamos a perceber, né? Por que algumas coisas, alguns sentidos foram deslocados na fala de Donald Trump lá em cima. Mas para a gente tentar entender isso, vamos tentar visualizar os dois tipos de acontecimento. Bom, o acontecimento referencial, que nós chamamos de fato, o acontecimento referencial diz respeito ao fato em si, ou seja, tudo o que acontece no mundo, seja ele relatado ou não, chamamos de acontecimento. Então, todo acontecimento é passível de se tornar memória quando se transforma em um acontecimento discursivo. Para que haja memória, é preciso que o acontecimento ou saber registrado saia da indiferença, que ele deixe o domínio da insignificância. Então, a partir do momento que ele está insignificante para muitas pessoas ou para a mídia em si, e ele não é amplamente divulgado, ele é um acontecimento. Mas o acontecimento, ele não pode deixar também de ser discursivo, porque se eu relato, se eu difundo e faço com que esse acontecimento se vire história, ele vira também um acontecimento discursivo, porque na análise do discurso, nós chamamos de acontecimento discursivo, porque o objeto da análise do discurso é o próprio discurso. Bom, então o acontecimento discursivo, podemos chamar de acontecimento discursivo todo o acontecimento referencial que é transformado em história, que se torne vivo na memória coletiva e que ele deixe o domínio da insignificância. O Davalon aí vai dizer essas palavras. Então, um acontecimento que fora discursivizado. Então, o que é isso? Todo acontecimento que fora discursivizado ou que foi discursivizado em si, ele se torna um acontecimento discursivo. Por exemplo, quando o jornal coloca aqui, 1967, miséria da população negra causa conflito nos Estados Unidos, ou a miséria da população negra. Aí já dava uma outra história, uma outra análise, mas vamos focar porque nós estamos falando dos dizeres de Donald Trump. Então, aqui nós temos outra foto aqui dos Panteras Negras e o título, Panteras Negras da autodefesa ao inimigo número 1 do FBI. Então isso aqui também se tornou um acontecimento discursivo porque foi amplamente divulgado. E aqui, como nós podemos falar aqui, ó, 4 do 5, se eu não me engano, é isso. De abril, né? 5 de abril de 1968, Luther King morre assassinado. Então, esse é um jornal de Porto Alegre, é o Diário de Notícias de Porto Alegre, né? Então, ele vai publicar, vai difundir o acontecimento, que foi a morte do Martin Luther King, e ele vai discursivizar, ou seja, aqui foi discursivizado. Ele passou a ser um acontecimento discursivo porque ele foi discursivizado. Beleza? Então, deixando bem claro essa noção de acontecimento referencial e discursivo, nós podemos dizer que essa fala se tornou um acontecimento discursivo porque foi amplamente divulgado quando Walter Hadley, em 1967, disse tudo isso. Só que, dentro dessa perspectiva, nós podemos perceber que Donald Trump trouxe outros efeitos de sentido também, porque os acontecimentos discursivos eram outros, tá bom? Então, nós chamamos esse acontecimento discursivo aqui, e principalmente essa expressão dele, de pré-construído. O que seria esse pré-construído? Henry esclarece que os pré-construídos produzem um efeito subjetivo de anterioridade. Bom, o efeito subjetivo de anterioridade, ele remete, né, isto é, designa o que remete a uma construção anterior, é o Peixe que vai falar, anterior, ou seja, no tempo, exterior, fora daquele contexto, mas sempre independente, ou seja, a fala de Donald Trump é idêntica, o dizer, o pré-construído é idêntico, mas ele é independente do contexto que ele foi dito naquela época, em 1967, tá? Em oposição ao que é construído pelo enunciado. Então, ele tem essa oposição. O que foi falado lá pode ser idêntico na língua, no enunciado, mas há um deslocamento, porque o acontecimento em si
ele desloca os sentidos e a gente vai ver. Mas, para a gente tentar entender melhor por que quando os saques começam, os tiros começam, é preciso entender como foi construído esse enunciado. Enfim,